E a nossa conversa agora, nessa esfera pública especial de carnaval, na segunda-feira de carnaval, é com o governador Eduardo Leite. Essa nossa conversa é gravada, o governador não está aqui com a gente no estúdio na segunda-feira, mas fez a gentileza de nos receber no centro administrativo. Boa tarde, governador. Obrigado, Thaline. A gentileza foi de vocês em convidar. Eu agradeço a atenção que a Rádio Guaíba sempre tem dado para os assuntos que interessam ao Rio Grande e a oportunidade que a gente tem de conversar um pouco sobre os assuntos que interessam aos gaúchos, né? Tendo em vista, eu brinco sempre, quando nós políticos, especialmente em cargos eletivos, quando temos a oportunidade de falar, falamos muito, porque falam muito da gente, então quando a gente tem a oportunidade de falar alguma coisa, a gente aproveita todo o tempo. Obrigado pela oportunidade de poder conversar sobre os assuntos do Rio Grande. Então, governador, a gente vem acompanhando desde antes da posse a sua articulação. O senhor conseguiu, ainda no final do governo Jair Sartori, aprovar a manutenção das alíquotas do ICMS com uma votação bastante expressiva na Assembleia Legislativa, num tema difícil. 40 votos favoráveis, inclusive votos da oposição, da bancada petista, que votou fechada nessa questão por ter a consciência do tamanho do impacto que seria a perda de receita de mais de 2 bilhões de reais por ano. Agora, recentemente, nessa semana, o senhor conseguiu aprovar em no segundo turno, duas PECs que alteram consideravelmente a questão do funcionalismo municipal, envolvendo ali benefícios, gratificações... Estadual. Entre essa alteração, a questão da extinção da licença-prêmio e da criação da licença capacitação. Essas propostas foram aprovadas em primeiro turno no governo Sartori e o senhor, então, desarquivou e conseguiu aprovar. Esses resultados na Assembleia, na sua avaliação, podem ser considerados termômetros para propostas que virão, uma das mais polêmicas que já tramita na casa, como a que estabelece o fim do plebiscito para privatizações? Olha, Thaline, acho que a primeira observação a ser feita aqui é que nós temos que superar uma agenda que já vinha sendo discutida no Estado, né? Eu sempre ressaltei, o nosso governo não é um governo de ruptura com o passado. Não é o mesmo governo, tem um novo estilo, um novo foco, mas não somos um governo de ruptura e reconhecemos que parte da agenda estava sendo discutida no Estado. O PSDB, inclusive, ajudou a construir muito dessa agenda para o Rio Grande do Sul. E dentro de parte dessa agenda estavam essas PECs que estavam pendentes de votação. Essas propostas de emenda constitucional que buscam modernizar a nossa legislação sobre pessoal, tendo em vista que, por exemplo, o governo federal já não tem mais as licenças-prêmio para o serviço público. São distorções que acabam cobrando um preço do próprio servidor público. Eu tenho visitado cada um dos sindicatos. Fui ao CEPERS, fui na sede dos sindicatos, da Associação de Policiais Civis, da Brigada Militar, enfim, diversas associações, os agentes penitenciários, conversando com eles e explicando, olha, não, como diz um ditado, não tem almoço grátis, né? Sempre a conta gerada por um benefício ou uma vantagem vai ser cobrada, no final das contas, do próprio servidor. Vejam, né? Eu tenho usado o exemplo do 13º. Se uma empresa tem 12 meses de faturamento, se um governo tem 12 meses de arrecadação, mas paga 13 salários, de onde sai o 13º? Sai das 12 outras parcelas. Está bem, é uma decisão, foi tomada, já está culturalmente estabelecida, não estou questionando o 13º. Mas só para lembrar que quem paga essa conta é o próprio funcionário ao deixar de receber um valor diferenciado em 12 parcelas para poder receber um 13º, uma 13ª prestação. Se o servidor vai ter remuneração pela licença de 3 meses, porque boa parte das licenças não são concedidas no Estado, acabam sendo compradas, vamos dizer, vai ter que ser remunerada, paga, né, em dinheiro, esse dinheiro que poderia estar em salários, inclusive, ou pagando salário em dia, ou até em salários melhores no funcionalismo, acabam deixando de estar no bolso do funcionário na forma de salário para poder
ser pago em formato de indenização de licenças. Então, acho que foi importante a decisão da Assembleia. Isso, claro, nos estimula muito, uma vitória importante de uma agenda para o Estado, não é, do governo, e nos dá muita confiança de que há um ambiente, sim, propício para que possamos avançar numa agenda de reformas do Estado que coloque o Rio Grande do Sul com uma legislação mais moderna na estruturação das carreiras, do serviço público e mesmo da questão da Previdência, além da condição das PECs sobre o plebiscito. E é importante também, mais uma vez, frisar, nós estamos retomando essa discussão sobre o plebiscito, buscando superar essa necessidade de plebiscito para a venda de estatais, porque não é razoável você chamar toda a população gaúcha para opinar se, em primeiro lugar, nem toda a população gaúcha usa serviços dessas empresas. A CE não está mais em todo o território, boa parte do território é atendido pela iniciativa privada já, onde já foi feita a privatização. A CRM, a Companhia de Mineração, tem uma atividade que sequer é conhecida pela maior parte da população, porque não se relacionam com os seus serviços, e a Sulgás atua em cerca de 40 municípios, de 497, significa que 450 municípios, pelo menos, aí não têm atividade da Sulgás, e os munícipes, os cidadãos gaúchos dessa cidade seriam chamados a opinar sobre essa empresa. Não é razoável. Não é só por isso, pela questão territorial. É também pela análise de oportunidade de negócios, a complexidade de entendimento do quadro fiscal, dos balanços, da mudança da economia, da tecnologia, todas essas questões que precisam ser ponderadas e apuradas. E, portanto, eu entendo que não é o caso de levar a plebiscito. Os representantes do povo foram eleitos para decidir em seu nome. Eu acho que a Assembleia tem de exercer isso na plenitude. Os críticos dessa iniciativa, a oposição, obviamente, entre eles a bancada do PT, destaca justamente nessa questão o fato de o senhor ter defendido durante a campanha que não era, durante a campanha, o momento adequado para a realização do plebiscito, mas que o senhor seria favorável a uma consulta à população gaúcha passado o período eleitoral. E que agora, então, o senhor defende o fim da possibilidade de consulta popular. Não é mudou verdade. O entendimento? Não, nunca mudou, porque eu nunca afirmei que seria feito o plebiscito. O que eu disse foi, vamos levar as empresas à privatização. Defendo a privatização da CE, defendo a privatização da CRM, defendo a privatização da Sulgás. E vamos buscar levá-las à privatização. Eu me lembro de diversas entrevistas em que perguntado, mas com plebiscito, sem plebiscito, eu digo, vamos discutir isso, então logo o governo comece. Eu não tenho nenhum problema de levar a discussão, me lembro de ter dado entrevista a outros veículos em que isso foi abordado. A questão, objetivamente, só para mostrar, eu respeito a opinião da oposição, a gente tem construído uma relação, vamos dizer assim, respeitosa na divergência. Eu não acho que quem não pensa como eu é um inimigo a ser aniquilado. Acho que a oposição tem as suas razões de fundo ideológico para defender. Mas observo também algumas incoerências, né? Por exemplo, que legitimam o que eu estou falando aqui defendendo. Os representantes do povo têm que decidir em nome do povo questões complexas. Não é à toa que, por exemplo, temas que são sensíveis para a esquerda e que também são sensíveis para mim, como maioridade penal, por exemplo, ou pena de morte, por exemplo, aborto, eles não buscam levar a plebiscito, não é verdade? Não, se alguém da direita levar a proposta de vamos propor um plebiscito para que a população opine sobre redução da maioridade penal, muitos dos militantes e representantes da esquerda vão se opor a isso, a consultar a população sobre uma redução da maioridade penal. Por quê? Porque sabem, acompanham que há muito apelo na sociedade para a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Muito deste apelo, muito desta disposição da sociedade de querer reduzir a maioridade penal, ela é sem analisar as consequências
de uma redução da maioridade penal? A consequência de ter, em termos de sistema penitenciário completamente deteriorados, com déficit de vagas, as consequências para a formação... São pontos que não são considerados pela população na Exato, análise porque tem uma simetria de informações, né? Como na economia a gente analisa, na questão de assimetria de informações, o cidadão não vivencia isso no dia a dia, e não estou dizendo aqui que ele seja incapaz de opinar. Não dizer que o senhor está dizendo que o povo é despreparado para opinar. Não diga isso, não estou dizendo isso, estou dizendo simplesmente o seguinte: a população está as pessoas estão cuidando do seu dia a dia, Thaline. Lá no interior de Canguçu estão, estou citando por seu maior minifúndio aqui, nas pequenas propriedades, cuidando da lavoura, cuidando do seu sustento, né? Acompanhando as questões discutidas no mundo, mas não entrando no detalhe, né? Para tomar uma decisão mais apurada sobre esses temas tão complexos. E por isso que elegem representantes. Porque se a eleição de representantes, se a democracia representativa tivesse sentido apenas pela impossibilidade de reunirmos toda a população para tomar por si só as decisões, sem necessidade de intermediários, sem necessidade de representantes, bom, já estaria superada essa dificuldade, porque com a tecnologia nós podemos consultar todo mundo. Podemos fazer tantos plebiscitos quantos forem necessários. Poderíamos submeter, muito em breve, com toda a análise biométrica que um celular tem, com condições de aferir se as pessoas estão sendo elas mesmas as que estão votando ali, você teria a condição de eliminar a representação. Então acaba com o parlamento, em todas as esferas, vamos deixar a população decidir sobre absolutamente tudo. Vamos votar tudo em plebiscitos. E não fazemos isso, e eu não defendo que se faça, porque eu acho que justamente o que nós temos é delegação de responsabilidades para que uma parcela representativa, os 55 deputados, analisem os detalhes da economia, a complexidade dos temas, os balanços das empresas, as oportunidades de negócios, e possam, por confiança que lhe foi depositada pela população, tomarem as decisões com a sua responsabilidade, se tornando responsáveis sobre isso. Mas uma questão que é sensível é quando nós lançamos para a população uma decisão específica como essa, nós estamos lançando para todos e, consequentemente, para nenhum a responsabilidade das consequências. Essa é uma questão, acho que a gente tem que ter, no momento que a gente elege representantes, nós damos a eles a responsabilidade e vão arcar com as consequências da decisão sobre sua responsabilidade. Serão julgados por isso oportunamente. Se a gente bota tudo em plebiscito, ninguém é responsável, né? E acaba gerando mais um problema também. Governador, o senhor mencionou que fez uma série de conversas com representantes, com sindicatos, representantes de todas as categorias do funcionalismo e, de fato, conversei com eles posteriormente e a sua postura foi muito elogiada, inclusive pela oposição. Na última semana, conversamos com a presidente do CEPERS, Elenir Schirer, após a aprovação das PECs na Assembleia Legislativa no segundo turno. E ela disse que ficou decepcionada e que a confiança havia sido fragilizada porque nessas conversas, ou pelo menos na conversa com o CEPERS, o senhor não mencionou a intenção de desarquivar e colocar em votação, levar adiante essas PECs. Não, mas na verdade, Thaline, isso era um processo que já estava em curso, né? Com a votação já estabelecida em primeiro turno, não estavam arquivadas, elas estavam em votação e aguardando a segunda votação. Não era um projeto que, por exemplo, o governo sequer tivesse levado a primeira votação, tivesse desistido da sua tramitação e arquivado. Era um projeto que tinha tido primeira votação e que aguardava a segunda votação, que, confesso, até não entendo como é que, regimentalmente, isso tenha sido postergado tanto tempo. Então, tinha que se concluir aquela votação. E foi levada à segunda votação, um projeto que foi encaminhado pelo governo anterior, que, inclusive, teve emendas aprovadas na primeira votação, na Assembleia Legislativa, pelos deputados, e votado e aprovado, que tinha que ter a sua votação concluída. O meu compromisso é todas as iniciativas do nosso governo em relação ao funcionalismo,
nós vamos chamar os sindicatos e vamos conversar sobre elas. Agora, neste caso específico, tinha já uma decisão legítima da Assembleia Legislativa em primeira votação que precisava se concluir. Ou rejeitava ou aprovava. Então, ela tinha que ser concluída para que pudéssemos dar sequência a uma nova agenda e vamos levar essa agenda à discussão com os sindicatos. O governo liberou agora o calendário do pagamento da folha desse mês e é um calendário que vai praticamente encostar com a próxima folha, né? 27 de março é a data de finalização do último depósito da última faixa salarial. Uma das suas promessas de campanha é justamente colocar os salários do funcionalismo em dia no primeiro ano de governo. O senhor acredita que vai conseguir? Nós estamos muito confiantes nisso e vamos tomar todas as medidas nessa direção. Agora, colocar em dia não é muito da nossa oposição, né, traz a expressão que eu utilizei sobre fluxo de caixa, como se eu tivesse em algum momento da campanha sintetizado no fluxo de caixa a resolução dos problemas financeiros do Estado. E não é verdade. Eu sempre frisei que fazendo reformas, ajustando a adesão ao regime de recuperação fiscal, por exemplo, com a União, que não apenas nos permite com que nós possamos deixar de pagar as parcelas da dívida, como nos permite buscar novos recursos em financiamentos. Então, uma série de medidas. Deixar de pagar sem a sombra de queda da liminar. Sim, né? exatamente. Tem mais isso. Hoje temos uma liminar que nos protege do pagamento. Mas pode cair. Pior do que isso, pode cair e o valor pode aumentar. Porque na negociação de dívida, de redução da dívida das parcelas feitas há 3 ou 4 anos atrás, estava previsto no contrato com o Estado, fez com a União, entre outras cláusulas, uma que dispunha sobre um teto de gastos. O Estado não poderia aumentar a sua despesa além da inflação. E o resultado é que o Estado aumentou a sua despesa além da inflação. Então, a parcela que é de 250 milhões poderia chegar a 900 milhões de reais e se caísse a liminar, os 250 já seriam, evidentemente, dramáticos para o Rio Grande do Sul, 900 milhões de reais nem se fala numa prestação mensal. Então, nós estamos buscando evitar isso, mas também construir com essa adesão ao regime de recuperação fiscal a condição de buscar novos recursos, novas receitas. Tem a questão das privatizações, receitas extraordinárias que podem ser obtidas e que devem ser viabilizadas. E tem também a questão do fluxo de caixa, além das reformas estruturantes para que nós possamos reduzir o aumento, o crescimento, chamado crescimento vegetativo da folha, e especialmente o crescimento inercial do nosso sistema previdenciário, que já tem 12 bilhões de reais de déficit e cresce cerca de 1 bilhão de reais por ano. Isso a população gaúcha precisa compreender. De toda a nossa arrecadação de ICMS, e a gente começou essa conversa falando sobre a majoração das alíquotas do ICMS, veja, Thaline, de toda a arrecadação, descontado o que vai para os municípios, para quem está nos escutando aqui entender, né, 75% fica com o Estado, 25% vai para os municípios onde foi arrecadado aquele ICM. Desses 75% que ficam com o Estado, metade vai para pagar o déficit do sistema previdenciário, 12 bilhões de reais. Metade de tudo que se arrecada em ICMS e que fica com o Estado é usado para pagar o sistema previdenciário que está deficitário. Ou seja, aquela escola lá em Caxias do Sul que nos demandam, né, a escola Instituto Cristóvão lá, para investimentos, deixa de acontecer. Aquele acesso asfáltico à cidade do interior que nos demanda, e são cerca de 68, se não me engano, municípios sem acesso asfaltado, que é demandado, deixa de acontecer. Por quê? Porque cada vez mais o nosso orçamento é demandado para pagar um sistema deficitário na Previdência. Então, essas reformas são importantes, essas reformas, adesão ao regime de recuperação fiscal e também medidas de buscarmos receitas extraordinárias, nós estamos confiantes que, uma vez que sejam acompanhadas na Assembleia, aprovadas, levarão a conseguirmos cumprir com a nossa grande meta, que é
restabelecer o pagamento do salário dos servidores em dia dentro deste primeiro ano. O senhor mencionou a questão da adesão do Rio Grande do Sul ao plano de recuperação. Essa é uma negociação, uma articulação que vem sendo feita desde o governo José Ivo Sartori. O senhor começou numa nova, praticamente do zero, uma nova negociação após a posse e também com a troca do governo federal. Mas uma imposição que era feita lá atrás aconteceu também e continua acontecendo também agora, que é a questão, a exigência ou a intenção do governo federal de colocar na mesa de negociação o Banrisul. O senhor prometeu na campanha que, apesar de ser um defensor das privatizações, o Banrisul estaria protegido e não seria vendido. Como é que faz para equalizar? Não, olha, para entender bem, né? A gente fica sintetizando essa... Claro, temos até pouco tempo nas entrevistas para explicar e é muito complexo para a população compreender, mas vou tentar, assim, esclarecer, né? Fica parecendo que o governo federal quer o Banrisul por quê, né? De que jeito? Não, eles querem um plano de recuperação fiscal, um plano que apresente as condições do Estado pagar as suas contas e reduzir o seu endividamento. O que nós apresentamos e isso, claro, imagine você, quem está nos ouvindo, que é credor do seu vizinho, o seu vizinho vem e diz, eu não tenho dinheiro para pagar, me alivia, me parcela, e você olha, o vizinho tem um carro de luxo na garagem, você vai dizer, me vende o teu carro e me paga. O que o governo federal diz, de certa forma, é isso. Poxa, você está dizendo que não tem dinheiro para pagar, mas você tem um banco, quando todos os outros estados já praticamente não têm... Um banco superavitário. Sim, um banco superavitário. Que também se criou a consciência de que só se vende o que não dá dinheiro. Não, a questão é a discussão sobre a oportunidade de um estado ter um banco ou não. Mas, enfim, todos os outros estados venderam seus bancos, a maior parte deles, né, são exceções os que mantiveram. Você tem um banco e está devendo dinheiro para o seu credor, então eles estão colocando todos os ativos na mesa interessados que eles possam ser discutidos dentro de um plano de recuperação. O que nós estamos dizendo ao Ministério da Fazenda? Olha, agora, Ministério da Economia, não adianta nós vendermos o banco enquanto nós estivermos desestruturados do ponto de vista fiscal. Vender o banco, que poderia render, dizem alguns especialistas, em torno de 10 bilhões de reais, seria o mais fácil para mim, como governador. Não fácil, estou dizendo aprovar na Assembleia, mas seria a solução mais fácil para o meu governo. Vende o banco e pega esse dinheiro e paga as contas e eu conseguiria viver os 4 anos fazendo investimentos, com os salários dos servidores em dia, e o próximo governador é que se defrontaria com o Estado desajustado, e aí já não teria mais patrimônio para vender, não teria mais como resolver o problema fiscal colocando qualquer patrimônio. Então, antes de vender o banco, antes de discutir qualquer possibilidade de venda do banco, nós temos que resolver o que estruturalmente está causando déficit no Estado. Mais tarde, o senhor admite a possibilidade de discutir a venda do banco? No meu governo não será vendido o banco. Esse é um compromisso que eu assumi com a população. No meu governo nós não vamos vender o banco. Isso não significa que lá na frente outro governo não tem o direito de discutir diante de mudança de cenário econômico. Veja, Thaline, o mundo está mudando rapidamente. As tecnologias estão rompendo completamente com o formato tradicional de sistema financeiro bancário, fintechs, blockchain. Surgem novas tecnologias que superam essa forma tradicional da organização do sistema financeiro. Então, eu não tenho certeza se o banco será, daqui a alguns anos, algo ainda interessante. Eu não acho que pode ser um dogma, não acho que pode ser uma coisa que não possa ser discutida, a privatização do banco. Eu acho que ela não é interessante neste momento e, portanto, não será feita no nosso governo. Agora, que ela merece ser discutida, merece. Mas antes dela temos outras prioridades. E uma das prioridades é, se o Estado tem uma deficiência estruturalmente estabelecida, especialmente na Previdência, nós vamos ter que discutir tudo que
tem a ver com isso. E discutir previdência significa discutir folha de pagamento, também a carreira dos servidores. Não é para ir contra o servidor. Eu sou de uma família de servidores públicos, tenho grande respeito pelos servidores, acho uma peça essencial do Estado, por isso estamos construindo essa relação transparente. A questão objetiva é, em 1980, a expectativa de sobrevida para quem chegava aos 65 anos era mais 12 anos de vida. Agora são 20. Né? Então aumentou a expectativa de vida, não houve contribuição suficiente para arcar com as aposentadorias e temos um sistema deficiente que está exigindo mais da população em impostos e, consequentemente, ao exigir impostos da população, está deixando de devolver em serviços, deixa de repor o policial militar, deixa de repor policial civil, precariza a situação de penitenciárias, de escolas, de saúde, não repassa para os hospitais. Então, todo mundo está pagando o preço dessa crise juntos na sociedade. Então, é isso que nós estamos dizendo para o Ministério da Economia sobre o regime de recuperação fiscal. O Estado não pode avançar numa discussão sobre privatização de empresas antes de resolver todo o seu problema estrutural, para que futuramente, se alguém quiser discutir a privatização dessas empresas, seja para retornar em investimentos para o Estado e não para simplesmente pagar o déficit. Nós vamos continuar conversando com o governador Eduardo Leite, mas eu preciso chamar um intervalo comercial. Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Nós já voltamos. Estamos de volta neste Esfera Pública de segunda-feira de Carnaval, conversando com o governador Eduardo Leite. Governador, o senhor mencionou a questão toda da dificuldade do Rio Grande do Sul, a necessidade de resolver problemas estruturais na questão econômica. Mas tem um tema que, me parece, vai ter que ser enfrentado. Foi tentado pelo governo Sartori, sem êxito. A questão do repasse dos duodécimos aos demais poderes. O Sartori tentou, por meio de uma PEC, vincular o repasse à receita, à arrecadação real do Rio Grande do Sul. Não conseguiu levar a PEC adiante. O senhor pretende mexer nesse tema? Bom, tem uma discussão no STF correndo neste momento sobre a lei de responsabilidade fiscal, que, entre outros pontos, né, tem um dispositivo que justamente prevê que, diante de frustração de receita, possa ser reduzido o repasse de duodécimo aos outros poderes. Nós ingressamos como interessados nessa ação e buscamos que ela seja aprovada no STF. Eu acho que é pertinente que a gente busque, eu tenho falado muito sobre isso. As dificuldades do Estado precisam de esforços compartilhados. Né? Compartilhar os esforços para que cada um possa fazer a sua parte e possamos ter ganhos igualmente coletivos para a sociedade. Até porque não cabe, se todo mundo está pagando o preço da crise, não dá para ter qualquer segmento que possa ser blindado dessa crise. Eu, assim como tenho feito com os servidores, estamos buscando construir uma relação adequada com os outros poderes para, de forma leal, transparente, trabalharmos temas sensíveis como este. Nós admitimos discutir, sim, essa questão do duodécimo. Eu acho que ela tem que estar na mesa. Vai depender desse bom encaminhamento e ainda também do que deverá ser definido no Supremo Tribunal Federal, que era para ter sido julgado no último dia 27 de fevereiro e que acabou tendo postergado a sua decisão. Eu conversei sobre esse tema com o desembargador Túlio Martins e perguntei a possibilidade de negociação sobre essa questão do duodécimo. Ele disse: não há como negociar o inegociável. Como eu estou dizendo, tem que ter razoabilidade. Eu não acompanhei a declaração, estou ouvindo por ti aqui, a do Túlio, do desembargador Túlio. Respeito e acho que defendem legitimamente ter as condições para atender os seus serviços. Mas, no final das contas, o que a gente pede, a sensibilidade de cada um dos que estão nesses poderes, é que o destinatário final das nossas ações é o mesmo. Se nós não tivermos condições de resolver o problema fiscal do Rio Grande do Sul de forma compartilhada, num esforço compartilhado, vai gerar falta de prestação de serviços, que gera judicialização, que gera mais demanda para eles. Então,
no final das contas, nós não estamos cada um de um lado do balcão, nós estamos no mesmo barco e precisamos trabalhar junto, porque senão nós vamos estar administrando um naufrágio, né? E nós não podemos ser meramente administradores de um naufrágio, nós temos que conseguir estancar a água que está entrando e conseguirmos retomar um curso de atendimento às demandas principais e prioritárias da população. Eu estou confiante que a gente terá espaço para discutir e achar um melhor caminho. O senhor mencionou várias vezes a questão do déficit previdenciário do Rio Grande do Sul e, na última semana, manifestou apoio incondicional à reforma da Previdência encaminhada pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional. Paralelamente à questão da reforma da Previdência, há um tema que depende de manifestação do Congresso Nacional, que é a questão dos ressarcimentos da Lei Candir. Eu conversei há poucos dias com o presidente da Unali e ele disse que sim, que os parlamentares, os governos, as assembleias vão trabalhar na vinculação do apoio à reforma da Previdência com a garantia de que o tema dos ressarcimentos, da regulamentação dos ressarcimentos, também ande no Congresso. O senhor acha que funciona dessa forma? Em primeiro lugar, não acho que seja uma estratégia adequada. Em segundo lugar, acho que nós temos que compreender que a reforma da Previdência é, por si só, apoio aos Estados. Na medida em que gera capacidade de enfrentarmos o déficit fiscal causado pela Previdência no próprio Estado, nas dificuldades fiscais que temos. Por exemplo, conseguirmos estancar o crescimento deste déficit previdenciário que temos de já 12 bilhões de reais no Estado. Então, a reforma já tem esse impacto que já nos interessa por si só, além de, sendo aprovada, poder criar um ambiente mais atraente a investimentos no nosso país para gerar crescimento econômico que gera arrecadação maior para os estados também. Então, a reforma da Previdência é, por si só, de interesse do Brasil e de cada um dos estados. Veja, Thaline, que o que acontece no Brasil? O governo federal tem 64% do seu orçamento consumido pela Seguridade Social. Leia-se aqui Previdência e benefícios de prestação continuada, esses pagamentos de pensões e aposentadorias por assistência social, na verdade. Seja para idosos, deficientes, tudo mais. 64%. Então, quando a gente demanda, e todos nós demandamos, uma revisão do Pacto Federativo, como é que a União vai rever o Pacto Federativo se ela tem que concentrar recursos para poder pagar um sistema que está deficiente? Mais do que isso, a União consegue, ela tendo um sistema deficitário, em algumas centenas de bilhões de reais, mais de 200 bilhões de reais de déficit no sistema previdenciário, como é que ela se financia? Buscando crédito com quem tem recurso aí, né? Emitindo títulos da dívida pública para se financiar. Ela tem essa capacidade que nós, os estados, não temos. E para convencer essas pessoas que têm dinheiro a comprar título da dívida, ela tem que manter juros em patamares elevados. E juros em patamares elevados faz com que essas pessoas que têm dinheiro, ao invés de investirem em negócios que gerariam empregos, peguem o seu dinheiro e comprem títulos da dívida da União, deixando de gerar empregos, porque tem ali uma boa rentabilidade, o governo está desesperado por dinheiro para pagar frente às suas necessidades, bota um juro alto, consegue se capitalizar, paga as suas contas e o credor lá está recebendo um bom retorno. Só que esse dinheiro não era para estar pagando dívida do governo, esse dinheiro era para estar sendo investido em novos negócios, novos empreendimentos, gerando renda, gerando emprego no nosso país. Então, a superação do déficit previdenciário, claro, não vai ser a reforma da Previdência, ela não resolve a Previdência da noite para o dia, ela aponta um horizonte... Em médio e longo prazo. Exatamente, de médio e longo prazo, até de longuíssimo prazo, para a resolução total. Mas ela aponta o horizonte. E apontando esse horizonte, começa a dinamizar a economia, porque aponta que o país não será insolvente, que os juros vão ter que cair lá vão cair necessariamente, ou vão ser induzidos a cair, porque o governo não vai mais precisar buscar credores para se financiar, porque ele estará equilibrado no seu sistema previdenciário. Então, isso anima a economia
porque esse dinheiro que está indo para comprar títulos começa a ir para investimento privado, que gera emprego, renda, e que ajuda os estados a arrecadar mais também. Então, a reforma da Previdência produz benefícios por si só. Isso não significa que nós vamos aliviar a nossa demanda pela Lei Candir. Nós nos julgamos que o Estado tem esse crédito e vamos buscar que seja reconhecido. Fiz reunião com o ministro Gilmar Mendes, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e estamos buscando esse reconhecimento para, principalmente, vemos como oportunidade uma compensação da dívida que temos com a União, com a dívida que a União tem conosco por força da Lei Candir. Nós conversamos, fizemos uma entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no Esfera Pública de sexta-feira, e o Fernando Henrique Cardoso defendeu a necessidade de renovação das lideranças, de renovação do PSDB, não apenas do partido, mas no cenário político como um todo, e mencionou o seu nome. Disse que a sua votação em Pelotas, cidade que o senhor administrou, e obviamente a sua trajetória até aqui, lhe cacifam como um grande novo líder. Eu fiz a provocação para ele se o senhor seria uma alternativa do PSDB para a disputa à presidência da República em 2022. Ele disse que potencial para isso o senhor tem, mas que ele não queria se antecipar. Está muito certo ele, nem eu quero me antecipar, aliás, nem é não querer me antecipar, eu quero dizer claramente, não tenho nenhum foco numa candidatura a qualquer outro cargo que seja, e nem mesmo a reeleição como governador, como já declarei tantas vezes. Meu grande foco é entregar resultados como governador. Eu agradeço ao presidente Fernando Henrique pelas palavras que tenha dirigido, elogiosas, e as referências que fez. De fato, o resultado que nós tivemos em Pelotas, 90% dos votos, né, de quem conhece o nosso trabalho, viu os resultados, chancela isto, mas agora sou governador de um estado que tem muitas dificuldades. O foco total é na superação desse desafio. Não há pretensão ou aspiração pessoal que se sustente diante da falta de resultados. O foco absoluto é entregar resultados, conseguir encaminhar a solução para o problema fiscal do Rio Grande do Sul. Para falar a verdade, eu sequer tenho a expectativa de resolver todo esse problema fiscal, Tarene, um problema que se acumula há 30 anos, pelo menos, no nosso estado. Não vai ser resolvido em 4, mas eu tenho segurança que dá sim para o final de 4 anos ter bem encaminhada essa solução e ter benefícios já percebidos pela população o suficiente para que os gaúchos retomem confiança no futuro, que o Estado volte a ser enxergado como um Estado para se investir, deixe de ser estigmatizado, como passou a ser nos anos mais recentes, como um Estado que está naufragando, que está num caminho da absoluta insolvência, da incapacidade de investir, de pagar os seus servidores. Se a gente conseguir fazer essas reformas, o Estado vai sim poder olhar para o futuro com mais confiança. E se o Estado estiver olhando para o futuro com mais confiança, eu vou me sentir pessoalmente realizado, porque ser governador do meu estado, ter sido prefeito da minha cidade, já foi uma honra assim, indescritível para mim. Ser governador de um estado que tem uma tradição política nesse país, um país... um governador aos 33 anos. Aos 33 anos, enfim, isso já é uma honra... Olha, que realmente não consigo achar um adjetivo para explicar o sentimento de ter este reconhecimento por uma parcela da população e me darem essa confiança. Eu já me sinto realizado. Eu não tenho nenhuma pretensão ou aspiração pessoal de ser alguma coisa na política. Eu quero é fazer. Então, se chegar lá na frente, e assim como me foi apresentado no caminho, algo pelo que eu não estava trabalhando, mas se apresentou que era o governo do Estado, eu me realizo fazendo. Eu não neguei um papel naquele momento histórico e assumi uma candidatura porque achava e acredito que o Rio Grande do Sul pode mais. E se chegar lá na frente, também não nego essa possibilidade. Não vou dizer que não, mas não é algo pelo que eu estou trabalhando. Se vier, será por consequência do nosso trabalho. Então, vamos focar no trabalho e vamos entregar resultados. Uma última questão, governador. Há uma insatisfação
na sua base aliada em relação à demora na nomeação de cargos vinculadas da administração indireta, cargos de chefia, muitos deles estratégicos. Sim. É uma tática política essa demora? Não é. É por responsabilidade, do ponto de vista administrativo e político. É bastante complexo fazer a composição de um governo, Thalene. Falo aqui de forma muito transparente, contemplando as condições técnicas e, evidentemente, observando o cenário político. Não quer dizer que hoje em dia tudo é simplificado, né, de forma, então está montando o governo politicamente. Sim, eu tenho que observar que, assim como o povo gaúcho me elegeu e me escolheu governador, ele elegeu 55 deputados. Escolheu 17 partidos políticos para estar na Assembleia, dos quais 9 estão oficialmente na nossa base e outros 5, pelo menos, nós temos boas relações do ponto de vista ideológico e com os quais buscamos construir maioria para sustentar a nossa agenda. É legítimo que nós compartilhemos o exercício do poder com esta base parlamentar para construir sustentação a uma agenda de transformação para o Estado. Eu sempre disse e reforço, não é feio fazer política e composição. Isso acontece no mundo todo. Na Alemanha, onde a Angela Merkel não conseguiu com seu partido formar maioria. Na Itália acontece, em Portugal, na França. Os partidos precisam formar maiorias e, por isso, se compõem politicamente com outros partidos para ter capacidade de governar. O feio não é fazer política, o feio é fazer politicagem e apenas para sustentar o governo e não para sustentar uma agenda. Nós temos uma agenda para o Rio Grande do Sul, queremos que ela seja sustentada na Assembleia e para conseguirmos avançar então nestas nomeações, que eu tenho convicção vão acontecer agora nas próximas semanas, nós estamos ajustando isso com a responsabilidade técnica, observando a capacidade administrativa, as necessidades de cada empresa, de cada fundação, o que a gente precisa, qual é o perfil que a gente precisa e identificando na nossa base aliada as pessoas que têm essas competências e habilidades para podermos fazer a definição concreta dessas nomeações. Governador, eu quero agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade de conversar com a gente no Esfera Pública, mas como estamos no Carnaval e eu sei que o senhor toca, eu tomei a liberdade de trazer um pandeiro para o senhor. Maravilha. Dar uma canjinha para a gente. E aí pode cantar também ou não? Pode, mas melhor ainda, se quiser dançar, está tudo liberado. Só o pandeiro, né? Tinha que ter um acompanhamento de um cavaquinho, de um surdo para fazer o acompanhamento. Então eu vou me esforçar aqui para, com o pandeiro e na voz, puxar alguma coisa de samba, de carnaval. Ver se o pessoal aqui nos acompanha. A Thalene está convidada a nos acompanhar. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim. Pra quê? Gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria. Ela jurou desfilar pra mim, mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Que maravilha! Muito obrigada, governador. Obrigado a todos. Um bom carnaval para todos. Final de carnaval agora já, né? Para todos que se divirtam com responsabilidade e que seja um momento de alegria para toda a nossa população. Um grande abraço. Comprei surdo e tamborim, pra quê? Gastei tudo.